pastor me convidou para pregar e desde ontem parece que é uma virose, né, irmã Salete? O corpo todo doído, garganta ruim. Eu disse, mas essa oportunidade eu não posso perder não, né? Não é todo dia que a gente está no altar e com a igreja cheia, então eu tenho certeza, porque eu tenho mais medo do hospital do que o diabo da cruz, viu? Né, Rociene está aí que eu diga. Fiz de tudo para não ir no Credar, eu tenho certeza, depois desse culto eu vou sair daqui curado, senão eu vou ter que tomar uma injeção para a glória de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus está aqui, Ele é o médico dos médicos e nessa noite Ele tem bênção para a nossa vida. Gênesis capítulo 37, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pode se assentar glorificando ao nome de Jesus, que nessa noite vamos uma viagem só de ida, direto ao coração de Deus. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor Fernando pela confiança, aos irmãos que estão aqui. Embora nós somos uma igreja simples, humilde, mas aqui o nosso interesse é que cada um cresça na graça, no conhecimento, e a nossa igreja, ela não vive de aparência, nós vivemos da palavra de Deus, e eu tenho certeza nessa noite, você está aqui por causa dele, e se você estiver aqui por causa dele, Deus está aqui por sua causa, e tem uma bênção para você nessa noite. Luquinhas vai me acompanhando aí no livro de Gênesis capítulo 37, eu queria muito bem pregar que nem Presciliano, copia e vai lendo, não, mas cada um tem uma maneira diferente, né? E quando eu aceitei Jesus, irmão Marquinhos, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, me deu o dom da palavra, de língua e de profecia. Eu que andava caído nas calçadas, virei alcoólatra, passei 10 anos, cheguei ao fundo do poço. Quando o diabo diz, vai matar, Jesus disse, vai não, vai ser um pregador da minha palavra. Sai daqui da cidade, humilhado, esquecido. Nenhuma igreja me queria receber, porque eu era escândalo. Aí Jesus me leva para um lugar bem longe e me traz como pregador da sua palavra. Sabe por quê? Por causa de um sonho, de uma promessa, que quando minha mãe estava grávida, alguém chegou para ela e disse, olha, esse aí vai ser um pregador, esse aí vai ser um homem de Deus. Então, se você tem sonho, se você tem promessa, se Deus fez promessa na sua vida, não se preocupe, continue acreditando, porque no tempo certo, as promessas vão se realizar na sua vida. Pois bem, teve José um sonho. Todos conhecem a história de José. José é um jovem sonhador. Quem tem sonho aqui? Quem tem sonho? Você tem um sonho? Cada um tem um sonho. Eu tenho certeza que alguns jovens têm um sonho de fazer uma faculdade, né? Alguns pais têm os sonhos de ver os seus filhos na igreja, não é assim? Cada um tem um sonho diferente. E vamos relatar nessa noite a história de José. José é um jovem sonhador. Você tem sonho? Agora se prepare, viu? Porque para haver sonhos, vai ter cisterna, vai ter humilhação, vai ter inveja, vai ter calúnia, vai ter prisão. Agora não se preocupe, que se os seus sonhos forem de acordo com o sonho de Deus, pode passar o tempo que passar, a luta que vier, no momento certo, Deus vai te exaltar. Pois bem, José teve um sonho e contou a seus irmãos. José tinha 11 irmãos, na verdade, né? E a Bíblia diz que agora José conta o seu sonho a seus irmãos, que o sol, a lua e 11 estrelas se curvam perante ele. José teve outro sonho, que os feixes dos seus irmãos se curvavam perante ele. E a Bíblia diz que ele contou o sonho aos seus irmãos. E a Bíblia diz, o versículo que nós lemos, por isso eles odiaram ainda mais. Que decepção. Quando alguém nos inveja, quando alguém não gosta da gente, quando é de fora, tudo bem, né, irmã Salete, irmão Francisco? Agora, o problema aqui era os seus próprios irmãos. E a Bíblia diz que o seu pai Jacó amava ele mais do que todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice. E por causa disso, ele fez uma túnica de várias cores. José era destacado entre os seus irmãos. Quem está preparado para destacar? Está preparado para ser abençoado por Deus? Se prepare, porque Deus, ele tem uma túnica nova para te dar. Pois bem, José agora recebe uma túnica de várias cores, irmão Marquinhos. E agora José todo elegante. A Bíblia diz que agora os seus irmãos começaram a odiar ainda mais. Um certo dia, José foi pastorar os seus irmãos, levar comida. De repente, seus próprios irmãos
tentaram acabar com a vida de José. A Bíblia diz que José foi visitar os seus irmãos e agora um deles disse: olha, lá vem um sonhador. Ei, cuidado, viu? Para não contar os teus sonhos para alguém. Muitas das vezes, muitas pessoas não podem saber do sonho que Deus tem na sua vida. Tem pessoas que acham que é seu amigo. Você acha até que é seu amigo, mas eles estão querendo ver a sua queda, a sua ruína, quer ver a sua desgraça. E quando José vai visitar os seus irmãos com a boa intenção, com a sua túnica de destaque, ei, para ser destacado, para ser destaque, tem humilhação, viu? Tem inveja. Pois bem, agora José está indo. De repente os seus irmãos dizem: lá vem um sonhador. Vamos matar ele e vamos saber o que será dos seus sonhos. Pois bem, e agora tentam matar José, mas quem tem promessa não morre, amém? Quem tem promessa aqui? Tem promessa de Deus, então pode ficar tranquilo. Se o diabo pudesse, ele já tinha matado o teu filho, a tua família, mas você tem promessa, e enquanto você está aqui, Deus está cuidando da tua família, do teu filho, da tua casa. Não se preocupe, apenas adore, que Ele cuida da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, e agora tentaram matar José. Seu irmão Rubem, mais velho, disse: vamos matar não, ele é nosso irmão. Jogaram José numa cisterna, mas a cisterna não tinha água. Deus estava com José até na cisterna. Tiraram a capa de José, irmã Salete, mas os sonhos de Deus ninguém tira, viu? Pode tirar até a tua capa, pode tirar o teu emprego, pode tentar te humilhar, te caluniar, mas os sonhos e as promessas de Deus que está aí dentro do teu coração, homem na terra, Satanás do inferno, não tem o poder de tirar aquilo que Deus colocou no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Arrancaram a túnica, mas os sonhos já estavam no coração de José. Irmão Marquinhos, louvado seja o nome do Senhor. E eles bolam um plano: vamos vender ele. A Bíblia diz que José agora está na cisterna, mas o problema da cisterna, e o bom de estar na cisterna, é que quando você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda, você só pode olhar para cima. E José olhava para cima, Deus estava olhando para José. Ei, está preparado para sonhar? Está preparado para vencer? Se prepare, vai ter cisterna, viu? Vai ter inveja, e muitas das vezes é de dentro da tua casa, né? Dentro da igreja não, porque aqui não tem isso, graças a Deus. Mas se prepare, a Bíblia diz que os inimigos do homem serão da sua própria casa. Louvado seja o nome do Senhor. José perde a túnica do destaque, e agora José é vendido como escravo. Na idade de 17 anos, José agora vai parar na casa de Potifar. E a Bíblia diz, irmã Francisca Helena não veio, né? A Bíblia diz que Deus era com José aonde José estava. O Senhor começou a abençoar a casa de Potifar por causa da vida de José. Ei, não é o lugar onde você está que Deus quer te abençoar, viu? Não importa se você está no monte ou se você está no vale, Deus está contigo nessa situação, viu? Se você está no monte, adore a Deus, mas se você estiver no vale, o salmista Davi, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está contigo. Nessa noite Ele me traz aqui porque tem pessoas aqui, pastor Fernando, que pararam de sonhar. Tem pessoas aqui que já era para estar lá em cima, para estar pregando a palavra de Deus, e pararam no meio do caminho. Nessa noite Deus manda te dizer os sonhos que Ele falou com você um dia. A promessa ainda está de pé. Não pare de sonhar, não pare. Pois bem, e agora José vai parar no Egito, vendido. De repente, Deus começa a abençoar a casa de Potifar, começa a abençoar José, e tudo que José colocava a mão prosperava. E agora José recebe a túnica da confiança, era tudo na sua mão. Potifar disse: olha José, aí tu toma de conta de tudo. Mas você pensa que a luta parou? A história nos conta que o diabo usa a mulher de Potifar para dar em cima de José, para tentar tirar a intimidade de José com Deus. Mas a Bíblia diz que José era fiel, viu? Quantos crentes têm caído, né? Por causa desse Facebook, WhatsApp, Instagram, né? Qualquer mensagem. Outro dia eu estava ali e mandaram uma mensagem de outro país.
solicitação de amizade. Eu digo, irmãos, eu não conheço nem o povo da minha cidade, como é que eu vou conhecer uma pessoa de outro país? Bloqueia. Às vezes é o diabo tentando entrar na tua mente para tirar a tua intimidade com Deus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí tem crente caindo, bota a culpa na igreja, no pastor, nos irmãos que não me visitam. Irmãos, a distância da igreja para a sua casa é a mesma distância da sua casa para a igreja. Não coloque a culpa em pastor e em igreja, a culpa é nossa. Não vigia, não ora, entra em tentação e cai, porque não vigiou e não orou. Mas se você vigiar, se você orar, pode vir a tentação que vier, a luta que vier, você vai vencer. Louvado seja o nome do Senhor. E a mulher várias vezes tentou tirar a intimidade de José com Deus, e perna para quem te quer. José correu, mas deixou a sua capa. A capa da confiança. Mais uma vez, José perde a sua capa. Mas os sonhos de Deus ainda estavam no coração de José. E agora, por causa disso, irmão Marquinhos, José vai parar na prisão. Isso apenas por ser um sonhador. Apenas por Deus ter escolhido dentre os seus irmãos. Está preparado para brilhar, para ser destaque? Se prepare. Vai ter cisterna, vai ter calúnia e às vezes até prisão. Mas não se preocupe, que no final Deus vai te dar a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, e agora José, ele vai parar na prisão, apenas por ser um sonhador. José está preso, e a Bíblia diz que até na prisão, Deus era com José. Ei, Deus está contigo, viu? Nessa luta que você está passando, nessa dificuldade que você está passando, não se preocupe. Ele é o Deus dos montes e é o Deus dos vales. Se você está no vale, Deus está contigo, tá certo? E Ele vai tirar você dessa situação. Se prepare, logo, logo vai ter culto em ações de graça. Você não vai parar, você não vai morrer, você não vai desistir, não. Você ainda vai cantar o hino da vitória, porque 2026 é apenas o 4º mês. Daqui para dezembro, se prepare, vai ter milagre. Vai ter novidade. Se prepare, teu filho vai entrar aí com a mão dada, mas você vai dizer, ninguém acreditava. Ah, mas a mãe acreditava, o pastor acreditava. Então continue orando, acreditando, porque a última palavra, que ainda não é homem, não é médico, a última palavra, ela vem dos céus. Meu Deus, Deus está aqui nessa noite e quer que você volte a sonhar, não desista. Pois bem, José agora está na prisão. E a Bíblia diz, mesmo na prisão, ele nunca reclamou do Senhor. E quantas das vezes nós mesmos, passamos por uma luta, uma dificuldade e começamos a reclamar, não é assim? Onde está Deus? Porque essa luta, eu oro tanto e parece estar indo de mal a pior. Infelizmente, o homem reclama de tudo. José na prisão, ele continua sendo fiel ao seu Deus. E na prisão, 2 homens têm 2 sonhos, o padeiro e o copeiro. E José, Deus dá a interpretação dos sonhos a José. José diz, olha, o padeiro vai ser morto, o copeiro vai voltar à presença do rei. E José disse, olha, copeiro, lembra de mim quando estiveres com Faraó? E a Bíblia diz que o copeiro esqueceu-se de José, mas Deus não esqueceu. Quantas pessoas você não já ajudou? Não é assim, irmã Corrinha? Quantas pessoas você já orou, já abençoou, e agora essa pessoa se acha melhor do que você, porque tem uma posição boa, porque está lá em cima, está sendo abençoado, e muitas das vezes se esquece da gente. Mas Deus não se esquece de você, viu? Ele não se esquece, Ele está te vendo, e no momento certo Ele vai mudar o rumo da sua história. Pois bem, o copeiro se esquece de José, e eu perguntei por quê? É porque Deus, Ele não dá sua glória a ninguém, viu, Marquinhos? Se o copeiro fala com Faraó e José sai da prisão, depois o copeiro poderia chegar lá, né? Hoje em dia é assim na política, né? Olha, está aqui por minha causa, viu? Você está aqui porque eu lhe ajudei. Me deu um cargo bom, não. Deus, Ele não precisa de ajuda de ninguém, viu? Deus, Ele não precisa da ajuda do ser humano. Deus, Ele é Deus. E quando Ele quer exaltar, Ele exalta. Quando Ele quer abater, Ele abate. Ele é dono de tudo. E passa-se o tempo, José está na prisão.
José, ele saiu da sua casa com 17 anos. E agora José já está com 30 anos. Observe aí, 13 anos se passaram, irmão Antônio. 13 anos, só luta, dificuldade e provações. E José não reclamou do Senhor. De repente, Deus olha do céu e vê José na prisão e diz: como é que pode? Foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado na cisterna, foi caluniado pelaquela mulher de Potifar, foi parar na prisão e ainda está sendo fiel a mim. Espírito Santo, eu tenho que mudar o rumo da história desse jovem. Aí Deus agora faz com que Faraó, ele sonha um sonho maluco, aonde 7 espigas magras engolem 7 espigas gordas, 7 vacas magras engolem 7 vacas gordas. Eu nunca vi isso, né, Marquinhos? Imagina aí uma vaca magra engolir uma vaca gorda, só no sonho de Faraó, né? Deus faz com que Faraó sonhe um sonho maluco desse, e agora ele fica perturbado, manda chamar todos os adivinhões daquela época, Felipe Breno, para discernir os pensamentos e aqueles sonhos. E ninguém tem a interpretação, somente José tem a interpretação, somente o homem de Deus. E agora o copeiro se lembra, chegou o tempo, viu? Vai chegar o tempo de alguém se lembrar de você, viu? Não é no tempo do homem, é no tempo de Deus. Pois bem, e agora o copeiro diz: olha, quando eu estava preso, Faraó, lá tem um jovem lá, que ele falou que eu ia voltar para cá. Então o Faraó já estava perturbado há muitos tempos. Dizem: olha, então manda buscar José. Lá vem José, viu? 30 anos de idade, nunca reclamou do Senhor, nunca desistiu, nunca blasfemou, porque muito bem ele podia chutar o pau da barraca, não era, Marquinhos? Dizer: olha, Deus já me abandonou, já estou na prisão, eu vou morrer aqui mesmo e acabou-se. Não, José confiava no Senhor. O segredo do crente é a confiança. Davi disse: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ei, essa prova vai passar, viu? Essa luta vai passar, essa calúnia que estão levantando contra a vida, esses seus amigos, entre aspas, que realmente não são amigos, que querem ver a tua queda, se prepare, Deus vai conservar eles vivos. Eles vão chegar na sua casa, vai sentar na sua mesa, vai comer da sua farinha, ainda vai cantar hinos e louvores a Deus, porque Deus está trabalhando ao seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora José chega na presença de Faraó, e Faraó diz: é verdade que você decifra os sonhos? Aí José diz: eu não, mas o Senhor, a quem eu continuamente sirvo, ele vai dar a interpretação dos sonhos. Faraó, imagina aí que confiança, né? Eu não, o Senhor. Aí José começa a revelar os sonhos, Marquinhos. Vaca magras, espigas magras, 7 anos de miséria, de seca. Vaca gorda, espiga gorda, 7 anos de fartura. E José diz a Faraó: olha, vai vir 7 anos de fartura. Depois desses 7 anos, vai vir 7 anos de miséria. Então faz o seguinte: escolhe alguém aí, inteligente, capaz, que junte em celeiro esses 7 anos de fartura, porque depois desses 7 anos vai haver fome em todo o país. E Faraó diz: eu já achei esse homem é você, José. Ninguém é sábio como você, José. Chegou a hora, José, da tua vitória. Aí Deus do céu diz: recebe, José, a 4ª túnica. Que túnica é essa? É a túnica da justiça. Ei, Deus é justo, viu? Essa calúnia que estão fazendo contra você não vai ficar em vão, viu? Deus, ele não aceita uma coisa que Deus, ele não aceita, é a injustiça. Fizeram injustiça com José, e agora Faraó diz: olha, José, somente no meu trono eu vou ser maior do que você, José. Você vai mandar em tudo, José. Cargo que nem existia. Agora José é colocado como governador de todo o Egito, direto da prisão para ser governador. Louvado seja o nome do Senhor. E agora José começa a andar pelas cidades como novo governador do Egito. Imagina aí como ficou a cara daquela mulher que fez aquela calúnia, né?
Imagina aí como ficou. Ei, aguarde o tempo de Deus, viu? Aguarde o tempo da vitória. Não se precipite. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Mas o segredo é não desistir, avançar sempre. Desistir jamais. Retroceder nunca. Ah, mas está difícil, estou quase parando. Ei, é melhor ir devagarinho e chegar lá do que se apressar e cair no meio do caminho, viu? Tem muitos aí colocando paletó, terno, gravata, querendo pisar nos outros, achando que é melhor. Mas continue pela fé, continue quase caindo, mas continue caminhando, porque é aqui que Deus renova tuas forças. É na casa de Deus que o Senhor te dá força para vencer. O salmista Davi, ele disse: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então não deixe, não desista, não pare de vir à casa de Deus. Pois bem, e agora José, Marquinhos, é governador de todo o Egito. Os sonhos de Deus começam a se realizar na vida de José. Passa-se os 7 anos de fartura, e José junta em celeiro a cidade. O Egito é rico em mantimentos. Depois disso vem 7 anos de miséria, de fome. E agora, a fome chega, sabe aonde? Lá naqueles irmãos de José. Você se lembra que venderam José? Talvez alguém achou que era fazendo mal, mas era Deus usando ele para que José pudesse chegar ao lugar da vitória de Deus. Ei, alguém que está falando mal de você, achando que está fazendo mal, se prepare. Essas pessoas, elas não sabem, mas elas estão sendo usadas por Deus para que você chegue ao lugar da vitória, viu? Se não fosse José tivesse vendido, ele não teria chegado ao Egito. Se ele não tem chegado ao Egito, e se a mulher de Potifar não tivesse caluniado, ele não tinha chegado à prisão. E se José não tivesse chegado à prisão, o copeiro e o padeiro não teriam conhecido José. Se o padeiro e o copeiro não tivessem conhecido José, eles não teriam tido aquele sonho contado a José. Se eles não contam o sonho a José, José não tinha chegado até Faraó. Se José não chega até Faraó, ele nunca seria governador do Egito. Observe que uma coisa vai puxando a outra. Então essa luta, essa dificuldade, essa calúnia que você está passando, nada mais é Deus usando até o ímpio para que você possa chegar ao lugar da vitória de Deus. Não se preocupe. Árvore que dá fruto, essa vem pedrada, viu? Se alguém está falando mal de você, caluniando, tenha paz em Deus, peça perdão ao Senhor, continue, é sinal que você está no caminho certo. Pois bem, e para resumir, o tempo está passando, passa-se o tempo, a fome chega, e agora quem vai até o Egito? Os próprios irmãos de José. Aí você se lembra do sonho? Sol, lua, 11 estrelas se curvando. Você se lembra do sonho? Os feixes dos seus irmãos se curvando perante ele. De repente os seus irmãos vão lá. Quando José vê, ele conhece os seus irmãos. Os seus irmãos não conheciam mais José, mas José conhecia os seus irmãos. Ei, alguém que está fazendo mal para você, eles não vão te conhecer, mas você vai conhecer ele quando você estiver com a bênção de Deus na sua vida. E sabe o que é que você vai fazer? Você vai abençoar eles e eles vão te pedir perdão para a glória de Deus. Pois bem, e agora José chega para os seus irmãos e diz: eu sou José, o que vocês venderam. Eu só estou aqui por causa de vocês. E agora José manda chamar toda a sua família para o Egito. E agora Deus dá 2 filhos a José. O primeiro ele coloca o nome de Manassés. Manassés quer dizer: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E o segundo nome ele dá de Efraim. Efraim quer dizer: Deus me fez, apagou da minha memória todo o meu passado de sofrimento. Ei, teu Manassés está nascendo, viu? Deus vai te fazer prosperar. É na tua terra, viu? É na tua casa, é no meio da tua família. Levanta a tua mão, recebe essa profecia em nome de Jesus. É dentro da sua casa que o teu Manassés vai sair e você vai prosperar e você vai cantar o hino da vitória. Teus irmãos vão reconhecer que Deus é na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Efraim, Deus apagou da minha memória todo o passado de esquecimento. Ei, Deus vai apagar da sua memória a luta quando você estiver com a bênção de Deus na sua vida. Amém?
Fique com essa palavra. Não pare de sonhar. Nunca é tarde para sonhar, viu? E não desista. Tem pessoas aqui que chegou quase parando, dizendo: não sei se eu vou hoje, está quase sem força. Aí Deus manda te dizer: não saia da minha presença, porque os sonhos que eu fiz para você não é para você parar no meio do caminho, não é para você desistir, não é para você morrer, não. Continue, porque a nossa vitória não está no começo, não está no meio, a nossa vitória está no fim. Continue sonhando, viu? Continue acreditando. Deus te chamou não apenas para estar sentado, mas Deus te chamou para fazer a obra de Deus, para fazer a sua missão. Então, nessa noite, volte a sonhar, viu? Se você estava parado, Deus reanima suas baterias essa noite e você vai voltar a sonhar. Vai voltar a acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, tá certo? José passa 13 anos, mas agora é governador de todo o Egito. E agora José vive mais de 100 anos debaixo da bênção e da poderosa mão de Deus. Ei, essa luta é só um tempo, tá certo? Mas a sua vitória vai ser grande. A sua vitória vai ser para sempre. E você vai esquecer do tempo de sofrimento, tá certo? Então que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Que você continue sonhando, continue acreditando que o melhor de Deus está por vir na sua vida, amém? As palmas elas exaltam, elas agradecem o nome de Jesus.